Vijagra pode deixar o Inter? Semana Grenal começou. Fala pessoal, tudo bem? Chegando para trocar essa ideia com vocês, falar um pouquinho de Inter, falar um pouquinho das coisas de Inter, de negociações. Tem informação pipocando para todo lado e a gente precisa trazer para vocês. E já pedindo para te compartilhar esse vídeo com outros colorados, compartilhar esse vídeo com amigos, com familiares, pedir para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, porque isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. E o que ajuda também a fortalecer é aquela parte que eu sei que vocês ficam assim, nossa, vai falar. Sim, quem paga as contas são os patrocinadores e eu tenho prazer de falar da Casa da Toalha. A Casa da Toalha é a melhor toalha do Brasil. Uma toalha gramatura 500, 100% algodão, tu sai do banho, ela te envolve, te abraça, tu seca tudo, literalmente. E aí, se tu experimentar uma vez a toalha da Casa da Toalha, tu vai ver que é uma toalha diferenciada, porque é uma toalha de hotel 6 estrelas e eu posso te dizer que vale muito a pena, tu vai viciar. Bom, vamos falar um pouquinho de Internacional, porque chegou notícias que até assustam um pouco a torcida do Internacional. Um dos jogadores mais constantes do time atualmente, na realidade são dois jogadores que são fundamentais no time do Inter hoje, que é Vijagra e Bruno Henrique. A gente tem um Bernabé que vai bem, a gente tem outros que vai bem, o mercado, e os guri fazendo a reganha aqui atrás, eles acham que vamos desconcentrar, não tem como, o velho está preparado já. Mas Vijagra e Bruno Henrique são jogadores constantes no elenco do Inter. E vamos lá! Quando saiu ano passado a situação do Bruno Henrique, teve uma renovação automática do Bruno Henrique por causa do contrato, todo mundo berrou. Nossa, mas pra que renovar com esse velho? Pra que isso? Ele é um dos jogadores mais regulares do Inter atualmente. E junto com o Vijagra, eles fazem ao lado um do outro crescer as características e as valências do outro. Então é muito importante para o Internacional esses dois jogadores. Mas, aí que vem aquele frio na espinha quando chega a notícia que um clube saudita quer Vijagra. Bom, isso assusta um pouco porque o Vijagra é um jogador que é do Internacional, está emprestado ao Internacional junto ao CSKA, mas o Internacional tem um contrato de empréstimo até dezembro, tá? O Neon da Arábia Saudita que apresentou uma oferta formal ao CSKA por Vijagra, que é titular do Inter, titular absoluto do Inter, porém o CSKA não pode fazer muita coisa porque ele está emprestado ao Internacional, ele faz parte do elenco do Inter e existe um contrato em vigor. Bom, o que dá para dizer? A investida parte diretamente do mercado saudita e avançou além do estágio de simples interesse, porque eles fizeram uma proposta formal pelo Vijagra, né? O Neon entrou em negociações consideradas sérias e formalizou uma proposta. O valor oferecido ninguém conseguiu apurar, mas sim houve uma proposta por esse jogador. O CSKA, por mais que detenha os direitos econômicos do argentino, ele está cedido ao Inter, ele tem uma obrigação de compra desse jogador no contrato, tá? Então não tem como acabar agora o contrato, porque o Inter está amparado pela legislação. Bom, o Internacional pagou 400 mil euros pelo empréstimo desse jogador por um empréstimo de 1 ano. Mas o Inter tem uma obrigação de compra e ela funciona da seguinte maneira, o que a gente conseguiu divulgar. Caso o Vijagra atinja 60% dos jogos, se ele for titular em 60% dos jogos do Inter, o Internacional tem que comprar o jogador por 4,6 milhões de euros e o CSKA ainda fica com 10% do atleta. Bom, ele vai bater essa meta, ele já está batendo essa meta, praticamente. Então, é um jogador que o Inter tem obrigação de compra. Então, qualquer interesse que chegue por ele, não vai rolar, porque ele vai ser o jogador do Inter. Se o Internacional fizer a confirmação da compra por 4,6 milhões de euros, essa proposta se reverter ao Internacional, o clube esse procurar o Internacional oferecer uma grana que o Inter considera recusável, aí o Inter vai negociar, porque a gente sabe que o Inter vende o almoço para jantar. Então, se o Inter paga 4,6 milhões de euros, que precisa achar esse dinheiro, né, parceiro? Não é tão simples assim. Se paga 4,6 milhões de euros e vem uma proposta de 10, 11 milhões de euros, o Inter vende correndo. O Internacional não vai ter a menor dúvida. Mas, então a torcida pode ficar tranquila, porque Vijagra é jogador do Internacional, existe um contrato, existe a lei que ampare o Inter, então o CSKA não pode simplesmente dizer, vamos vender o Vijagra. Não, parceiro, não pode, porque isso é uma coisa, não é tão simples assim quanto as pessoas podem achar, não, tá barbado, agora vem o dinheiro e o Inter vai se ferrar. Não é assim.
tá? Então fica tranquila, a torcida pode ficar tranquila com relação ao Vijagra, que ele segue jogador do Internacional. E a gente gosta disso porque é muito importante pro Inter. Antes de seguir, que eu quero te falar da Semana Grenal, e já começou conturbada, com várias situações, a gente tem que trocar uma ideia rápida sobre isso. Eu quero te falar de Ativo. Ativo é você na Ativa sempre. Tá chegando o fecha-mês da Ativo e aproveita, Magrão, porque o Ativo vai mudar a tua vida em casal, vai mudar o teu relacionamento, vai mudar a tua vida entre quatro paredes. Faz isso acontecer na tua vida. Eu uso Ativo há 2 anos e a minha vida é diferente, eu sou um guri. Com todo respeito. Dito isso, vamos falar de Semana Grenal. Eu digo... E eu sou muito claro, não tenho por que não dizer o que eu penso, o Grenal é ruim para os dois. É ruim para os dois. Por quê? Porque os dois estão na berlinda da zona do Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento. Estão ali, colado contra os times. Eles precisam se dedicar, vamos falar do Inter, o Grêmio que exploda. O Inter precisa se dedicar ao Campeonato Brasileiro. É ruim o Grenal. Porque o Grenal não é simplesmente umas quartas de final da Copa do Brasil, é a obrigação de eliminar o seu maior rival. E aí não vem aquela coisa assim, ó, pô, se cair seria bom, se fosse um outro time, se cair, se focar só no brasileiro, seria o ideal. Mas como é o Grêmio, o Inter tem a obrigação de eliminar o Grêmio. Assim como o Grêmio acaba tendo uma obrigação de eliminar o Inter. E isso pode complicar a situação do Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter tem, e a gente vê que o Internacional tem essa obrigação e sente essa obrigação também, porque na coletiva do Paulo Pezzolano, no empate diante do Atlético Mineiro, o Paulo Pezzolano falou muitas vezes do Clássico. Ele falava uma coisa do jogo e do Clássico, Clássico. O Clássico move a vida de nós gaúchos. Bom, não tem o que fazer, parceiro. Tem que entrar para ganhar do Grêmio. Tem que entrar para eliminar o Grêmio. Essa é a situação que o Inter se põe na competição e vamos fazer de tudo para isso. Já são mais de 30 mil colorados confirmados no Beira-Rio. Os dois clubes estão em crise. A gente observou pelas notícias, pelas manchetes, pelas postagens da gurizada cobre o Grêmio. O Grêmio, numa chegada a Porto Alegre, que teve que driblar os seus torcedores, fez toda uma peripécia para não passar pelos torcedores. Havia protestos, cerca de 300 torcedores. Então o clima não é bom. Não é bom do lado do Grêmio, não é bom do lado do Inter. Os identificados, jornalistas identificados que cobrem o Grêmio, os também que não são identificados, pelo menos para o grande público, a gente sabe que time torce, estão falando que o técnico Castro deveria ser demitido, querem tirar o técnico Castro a qualquer custo do Grêmio, mas o Grêmio não vai mexer no Castro muito antes de uma véspera de Grenal. O Internacional, para esse clássico, tem um time definido, não tem como fugir muito disso. É o time que tu já, depois da parada da Copa do Mundo, tu botou na ponta da língua. É o goleiro, o Matheus Cunha ou o Antony, porque o Matheus Cunha pode ter uma situação ali, o Antony assumir. Bruno Gomes, Maripan, Mercado e Matheus Bahia. Abrindo o sistema de meio campo, Vijagra e Bruno Henrique, falamos no início deste vídeo. Aí vem Vitinho, Bernabei e Carboneiro e Alan Patrick mais solto. Esse é o Inter e a gente vai trazer muita informação. Eu quero ver se eu faço um outro vídeo mais tarde, que eu estou tentando confirmar uma informação que eu recebi, ainda não consegui a confirmação e eu sou muito sério com informação. Eu só dou informação quando eu tenho mais de uma confirmação. Então, vamos ver se até o final do dia eu te trago uma boa notícia do Inter aqui no outro vídeo. Valeu? Deixa o like, compartilha, te inscreve no canal e me segue no Instagram, que eu tô quase batendo 50 mil seguidores lá no Instagram. Dá essa força pro velho. Se não se inscrever aqui, velho, tu tá fazendo... eu vou pegar o estatuto do idoso e vou reclamar de ti. Tchau pra ti.